Eu acho que assim, no Brasil a gente tem muita dificuldade, a gente fala muito do futebol feminino, mas envolve tudo, né? Principalmente nessa parte de lesões, de parte física e tudo mais. A não ser um ou outro clube que consegue ter uma estrutura um pouco melhor, mas a gente ainda fica muito atrás, né? Então quando essas atletas se machucam, praticamente elas são esquecidas, né? É lógico que lá em São José eu tive uma boa estrutura para me recuperar, principalmente nessa parte médica, né? Nessa parte de fisioterapia, onde eu pude procurar, mas tem muitos clubes que não têm. Tem muitas atletas hoje que se machucam que elas ficam praticamente esquecidas, né? Elas ficam 3, 4 meses paradas para fazer, às vezes até mais, para fazer uma cirurgia ou para fazer um tratamento onde elas próprias têm que tirar do bolso delas para pagar, né? Às vezes uma lesão muscular e tudo mais, onde elas mesmas têm que procurar uma fisioterapia, onde elas mesmas têm que tirar do bolso dela. Então isso ainda é muito complicado aqui no Brasil, né? É importante então salientar que a fisiologia da mulher é diferente da fisiologia do homem em alguns aspectos. E quando nós falamos que é por volta de 30% a diferença de performance de uma mulher para um homem que joga futebol, isso é por conta de vários aspectos. A genética da mulher é um pouquinho diferente da genética do homem. Mulheres, elas têm o quê? Maior adiposidade comparada aos homens. O que elas têm? 30% de massa muscular comparando aos 40, 45% dos homens. A força média da mulher ela é aproximadamente 2/3 da força masculina. E a força máxima aproximadamente de 40 a 70% nos membros superiores e 27% nos inferiores. A hipertrofia das mulheres é o quê? Ela é menor por ser regulada por hormônios masculinos. E o coração é em torno de 10 a 20% menor, e as variações do ciclo menstrual influenciam a capacidade de trabalho das mulheres. Por que isso aqui? Para a gente entender que mulher é mulher e homem é homem. Por isso que existe o esporte masculino e o feminino. A Marta jogaria entre homens? Muito pouco provável, apesar de ter resultados extremamente absurdos. A mulher tem menos capacidade de gerar força do que o homem, porque o homem tem muito mais hormônio testosterona. A mulher tem muito mais gordura do que o homem, por quê? Porque toda a parte hormonal gera na mulher uma condição maior de gordura corpórea. Então, tudo isso contribui para que a mulher não seja igual ao homem. Ela vai jogar futebol como joga o homem, porém numa forma, num deslocamento mais lento do que o homem, pela natureza corpórea da mulher. Não é porque ela não quer, é porque ela não pode se igualar ao homem. Ela não foi concebida para isso. É uma questão fisiológica e não simplesmente de achar ou não achar que deveria ou não deveria. A gente não pode pensar dessa forma. A ciência já mostrou isso claramente, só que dentro dessas limitações, o futebol feminino é tão belo como o futebol masculino. Apenas tem que entender essas diferenças e não fazer comparações. Você vai ficar sentado aí ouvindo a gente contar a história, né? Ele contou a nossa e a gente vai devolver um pouquinho. Também não é pergunta, é mais para reiterar isso que você falou. Eu fui atleta por 16 anos, comecei no São Paulo, 2000. Então, essa turma que o senhor pegou, doutor, em 99, no Mundial, era toda a equipe principal do São Paulo Futebol Clube, na qual eu cheguei em 2000 com 15 anos, fazendo parte. Isso é um outro detalhe do futebol feminino que a gente pula gerações, pula etapas. Então, foram 16 anos. De longe, melhor ano da minha vida foi 2007, baixinho. De longe, de longe. Como é diferente a gente que é atleta, que tem 16 anos de carreira, e você pensa, quando eu ganhei, quando eu perdi, como eu estava aqui, como eu estava lá, de longe. 2007, não é que eu voava, a gente voava. Na verdade, a gente fazendo uma analogia com o futebol masculino, como que funciona? Toda a deficiência estrutural do futebol feminino no nosso país é que determina o sucesso ou o insucesso. Mas, na verdade, o futebol feminino até contraria essa lógica, porque apesar da dificuldade estrutural que nós temos, o Brasil consegue resultados a nível internacional de muita expressão. Então, fazendo uma analogia com o futebol masculino, o que acontece? Os clubes preparam e a seleção desfruta. No futebol feminino acaba acontecendo ao contrário, né? As jogadoras chegam no clube muitas vezes não por conta das comissões técnicas, mas por conta da deficiência estrutural
do esporte e a seleção acaba tendo que fazer todo esse trabalho. Então, todo mundo fala sobre isso, que de repente deveriam se mudar alguns aspectos do futebol, da estrutura do futebol, para atender a essas limitações. Eu não vejo assim, eu acho que a mulher ela se adapta a essas condições. Você mudar o tamanho da trave, mudar o tamanho do campo, eu não vejo isso como uma coisa tão importante. Eu acho mesmo que a mulher tem que estar preparada para jogar entre elas. E jamais fazer comparação entre homens. Mas tudo pode ser mantido, o campo, a altura da trave, isso sem problema nenhum. A questão é ela estar em condições atléticas o suficiente para fazer as funções que o futebol pede, as compensações que o futebol pede, ou seja, força, velocidade, explosão, salto, porque o resto ela faz tudo, ela chuta, ela cabeceia, ela dribla, ela tem sprint, mas tudo dentro da sua natureza. Isso é o mais importante. Quando você vai jogar contra os Estados Unidos, contra uma Alemanha, contra uma Suécia, você vê que as meninas têm muito mais força, né? É lógico que isso se sente muito na base. Ele mesmo mostrou dados e tudo mais, hoje a gente vê isso, principalmente com a seleção alemã sub-20, mas na seleção principal isso é um pouco menor. Existe ainda diferenças? Existe. Eu acho que talvez essa seleção permanente ajude a chegar um pouco mais perto, né, dessa parte física das seleções que a gente encontra lá fora. Eu acho que com essa seleção permanente, eu acho que isso pode, tenho certeza, que vai poder chegar um pouco mais perto. Se igualar, eu acho meio difícil. Então, se a jogadora já se apresenta fora da condição física ideal, o interesse do público vai cair. Por quê? Porque ela não vai conseguir manter um alto nível de performance. O que todo mundo quer ver? Um espetáculo. Quer ver um jogo bonito, um jogo intenso, um jogo corrido, um jogo dinâmico e com qualidade. A qualidade nós temos, sempre tivemos e muito, se Deus quiser, nós continuaremos tendo. Mas isso somado, com essa dificuldade estrutural, somado, leva a uma baixa do produto, sim. Eu acho que isso influencia, mas não tanto, né? Em relação a captar torcedores para o futebol feminino. Eu acho que envolve muito mais coisas do que somente a preparação física. É lógico que isso é uma parte que ajuda em algumas coisas lá dentro. Futebol não é só com seu namorado. Futebol não é só pro seu namorado.